Tudo bom, nono ano. Então, eu nem preciso me apresentar, né? Você já me conhece muito bem desde o ano passado. Então, graças a Deus que a gente voltou, pelo menos assim, de forma remota. Mas o essencial é que vocês estudem. Como sempre, né? Eu sempre dou esse conselho para vocês, principalmente vocês. Esse ano, querendo ou não, nem que seja lá em janeiro, em fevereiro, mas vai ter, na verdade, pro próximo ano, né? Mas vai ter os testes das escolas. Então, mais do que nunca, vocês têm que correr atrás do prejuízo. Porque para vocês é o último ano no fundamental, não é verdade? Próximo ano, ensino médio. Então, vamos lá, correr atrás do prejuízo. Nada de preguiça, nada de brincadeira. Vamos correr atrás realmente do que a gente quer, tá bom? Então, olha só. Esse aqui é o modelo de roteiro que eu vou ficar enviando para vocês. Eu vou fazer um roteiro semanal. Se vocês perceberem, o nível de dificuldade está aumentando. Aquela primeira semana eu passei 2 atividades bem básicas, um roteiro bem pequeno, bem resumido, só para que vocês fossem entrando no ritmo novamente. Esse aqui já está um pouco mais extenso e o próximo vai estar um pouco mais extenso, certo? Porque a intenção é que o nível de dificuldade vai aumentando. Olha só, aqui eu coloquei algumas informações que eu considero importantes e sempre no começo do roteiro vai ter esse layout, vai ter algumas informações importantes para que vocês realizem as atividades da semana, tá? Ou informações mesmo do processo, de como as coisas vão acontecer. Esse roteiro de estudo ele contém atividades de leitura e gramática. As atividades devem ser desenvolvidas no decorrer da semana e enviados para a professora na sexta-feira. Não fiquem loucos querendo resolver tudo na segunda. Eu posto o roteiro na segunda, aliás, eu posto no domingo, para que vocês tenham a semana toda. Então, não fiquem agoniados para resolver tudo no primeiro dia, só se realmente tiver tempo e se você quiser. Se não, podem fracionar as atividades e ir resolvendo no decorrer da semana, tá bom? O meu contato é exclusivo para as atividades pedagógicas, as atividades relacionadas à nossa disciplina de língua portuguesa, tá bom? Então, não tem como eu ficar conversando com vocês pelo WhatsApp. O WhatsApp é para receber e enviar atividades, receber e enviar comunicados importantes. Deem prioridade para mandar essas atividades no horário comercial, 7 da manhã, 5:30 da tarde. Em casos excepcionais, se realmente você não tiver como mandar essa atividade até 5:30, às vezes eu sei que tem aluno que depende do celular do pai com internet, depende do pai ou da mãe chegar do serviço com o celular para poder ver ou enviar alguma coisa. Então, nesses casos, não tem problema. Mas, por favor, quem puder, envie as atividades no horário comercial de 7 até 5:30 da tarde, tá bom? Deixe para tirar alguma dúvida ou perguntar algo além desse horário, só em casos realmente estritamente necessários. Como eu já falei, os roteiros vão estar disponíveis de segunda a sexta e vão equivaler a 3 aulas. Se vocês prestarem atenção, essa semana eu não botei produção. Por quê? Porque as atividades estão um pouco maiores. Então, eu vou ficar tentando alternar. Não sei se sempre vai ser possível, mas pelo menos nesse primeiro momento eu vou ficar tentando alternar gramática, produção, leitura, tá bom? Não sei, como eu falei, se sempre vai ser possível fazer isso, mas enquanto for possível eu vou tentar fazer. No final vocês vão encontrar o texto de projeto de fluência. Lembra que a gente já começou a trabalhar o projeto de fluência de leitura. Eu vou mandar, no finalzinho agora, eu vou ler o texto. Então, escutem o texto, a minha leitura do texto, quantas vezes forem necessárias. E em seguida, treine bastante e depois grave o seu áudio com a sua leitura do texto, tá bom? As atividades devem ser feitas preferencialmente no caderno. Peguem aquela disciplina lá de português. Nós tínhamos uma disciplina para gramática, né? O que for de gramática, faça lá. Se tiver alguma coisa quando tiver atividade de produção, faça de produção na disciplina de produção. Por quê? Porque quando a gente voltar, vai ser importante que vocês tenham, principalmente vocês do nono ano, tenham esse material todo organizado, com data, com sequência, o que foi que eu fiz no mês de junho, o que foi que eu fiz em julho, para que quando você precise, lá no finalzinho do ano, quando estiver estudando para os testes, se você precisar de um assunto X de gramática, você vai saber onde procurar e você vai ter esse conteúdo organizado para ajudar, para facilitar o estudo. Porque lembra que eu sempre digo que eu passo para vocês o resumo, as partes mais importantes
do conteúdo para que vocês tenham por onde estudar, tá bom? Tenham um material bom, resumido, só no ponto de estudar, tá certo? E agora eu vou ler para vocês. Esse aqui é o texto da semana, esse aqui é a atividade, perdão, olha só. Eu só coloquei 12 questões para vocês. E o foco de vocês, das aulas gravadas, das aulas na TV, não sei se todos assistiram, mas o foco foi o neologismo e o estrangeirismo. Qual é a diferença, professora? Neologismo é o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras que já existem. Por exemplo, o scanner. O scanner é um aparelho, né, que serve para faz meio que copiar um documento, né? Ele copia a imagem do documento. Ele tira como se fosse um print da imagem daquele documento. Então, o scanner é um objeto. Daí surgiu o verbo escanear, né? É um neologismo, uma palavra que surgiu a partir de outra. E eu tenho o estrangeirismo. Quando é que eu tenho o estrangeirismo? Quando eu pego um vocábulo, uma palavra que faz parte de outra língua, por isso que o nome é estrangeirismo, e incorporo essa palavra, ela acaba que ela é incorporada a outra língua. Nós temos no português vários exemplos que a gente usa como se fizesse parte do português, mas que na verdade não fazem. Show. O show, a palavra show significa, né, ao pé da letra significa apresentação. Então, eu vou pro show do Chiclete com Banana, eu vou pro show da Ana Vitória. Então, eu uso show, que é uma palavra norte-americana, já incorporada à nossa língua, que é comum a gente usar a todo momento. Outra palavra que é emprestada de outra língua é lingerie. A expressão, a palavra lingerie é uma palavra francesa, e que foi incorporada à nossa língua para se referir a peças íntimas, né? Femininas, geralmente a gente usa nesse sentido. Surf, skate, eu tô estressada. Meu filho de 4 anos já usa a palavra estressada, né? Estresse. E estresse não é uma palavra da nossa língua. A gente usa de forma emprestada, é um estrangeirismo que nós usamos na nossa língua. E o interessante é que em alguns países europeus, não é permitido o uso de estrangeirismo. Eles não podem usar em nomes de estabelecimentos, em nomes de produtos locais, eles não podem usar palavras de outra língua, palavras emprestadas de outra língua, né? Eles têm esse apego à língua materna. E nós aqui no Brasil é totalmente o contrário. A gente deixa de usar as palavras da nossa língua, que é muito mais rica do que outras línguas por aí, como o inglês, por exemplo, e a gente passa a usar palavras de língua inglesa, da linguagem americana, como se fizessem parte da nossa língua, e não faz, né? A gente faz isso, enquanto que eles lá fora evitam usar palavras que não façam parte da língua deles, e aqui a gente não tem esse cuidado, não é? Então, leiam esses textos aqui, que falam, né, um pouco dessa temática. Tentem resolver as questões. Se tiver dificuldade em alguma questão, se tiver muita dificuldade, me manda uma mensagem, porque até o final da semana eu vou preparar uma aula só com dúvidas, só com tira dúvidas desses assuntos. Eu vou ver o que vocês tiveram mais dificuldade e vou preparar uma aulinha bem explicativa, rápida, sucinta, mas bem eficaz para que a gente tire essas dúvidas, tá? Olha só, o texto de fluência é esse aqui. Texto 1. Escute o áudio com a leitura da professora. Em seguida, leia o texto no mínimo 3 vezes, tá bom? Você pode ler uma vez em leitura silenciosa. Leia outra vez com a professora. Bote o áudio meu áudio lendo o texto. Em seguida, você lê junto comigo e leia a terceira vez sozinho, no mínimo, tá? E aí, depois desse treino aí, é que você grava o áudio pra me mandar. Você tem até sexta-feira pra me mandar esse áudio, então não precisa correr, fazer de qualquer jeito. Faça com calma, mas faça bem feito. Então, aqui eu tenho o texto O Entregador. Esse texto eu vou ler com vocês, eu vou ler pra vocês, e vocês vão treinar a leitura e gravar o áudio da leitura desse texto, tá legal? Vamos lá. O entregador. Marcelo trabalha muito. Ele trabalha numa loja. Ele trabalha na loja de seu Jorge. Ele trabalha de entregador na loja de seu Jorge. Ele trabalha entregando compras. Ele trabalha o dia todo entregando compras. Marcelo entrega compras nas casas.
Ele entrega as compras nas casas dos clientes do seu Jorge. Ele entrega as compras de bicicleta. Marcelo leva as compras nas cestas da bicicleta. Ele entrega as compras por todo o bairro. Ele conhece muito bem o bairro. Ele já conhece todas as ruas do bairro. Ele já conhece todos os clientes do seu Jorge. Ele conhece quase todos os moradores do bairro. A bicicleta do Marcelo também conhece muito bem as ruas do bairro. A bicicleta do Marcelo conhece todos os buracos das ruas do bairro. Marcelo trabalha de bicicleta durante toda a semana. Ele trabalha para o seu Jorge só durante a semana. Ele trabalha de segunda a sábado. Ele não trabalha aos domingos. Aos domingos, Marcelo vai ver a namorada. Aos domingos, Marcelo anda a pé. Ele vai a pé à casa da namorada. Ele sai com a namorada para passear. Ele sai a pé para passear com a namorada. A bicicleta do Marcelo também descansa aos domingos. Esse texto é de Cristina Esteves. Então treine, anote as dúvidas, me mande uma mensagem com aquelas questões. Pode dizer só o número da questão. Professora, eu tive muita dificuldade na questão 2 e 3. Um exemplo. Então me mande o número da questão que você teve mais dificuldade para que eu possa montar essa aula explicativa, tá? Beijo, até a próxima.